Essa manhã nós chegamos a nosso 15ª semana falando sobre o Sermão do Monte. Para quem faz parte dessa comunidade já há algum tempo, talvez para vocês já devem ter percebido que nós pouco falamos sobre finanças aqui, pouco mesmo. E essa é uma das características de nossa igreja, a gente não fala de finanças. Eu acho que a questão do princípio está na Bíblia, mas a gente não gasta muito tempo, todas as semanas, falando sobre isso. E nesse dia, nós chegamos no texto do capítulo 6 de Mateus, versículo 19, que justamente é uma área quando Jesus fala de finanças. E talvez para algumas pessoas isso seja um tanto quanto estranho, essa ideia, mas Jesus sim falou sobre finanças. E nos ensinou uma série de princípios sobre como nós deveríamos nos relacionar com o dinheiro, com as posses que a gente tem. E se você tem sua Bíblia aí, seria muito bom que você abrisse, porque são princípios importantíssimos para a nossa vida e de como nós podemos nos relacionar melhor com essa questão, que é tão importante, que é a questão das finanças, né? Todos nós sabemos que sem dinheiro nós não compramos, nós não vivemos. Não tem como, nós não fazemos mais. Nós não vivemos mais na época da troca, onde nós trocamos bens. Nós não vivemos mais assim. Nós precisamos do dinheiro. Compramos bens, nós compramos serviços com o dinheiro. E em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus fala sobre isso, fala sobre os tesouros do céu. Eu quero junto com você ler essa manhã do versículo 19 até o 24, que fala que é justamente essa questão das finanças, né, dos tesouros, né? E ele começa no versículo 19 dizendo assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está também o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Rápido assim. O Gilson, domingo passado, aqui falou que os meus sermões são sermões espada. São longos e chatos. E e essa manhã, então, eu quero mudar um pouco, quero ser curto e direto, né? Canivete. Mas rápido assim, Jesus diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas o resumo que Jesus faz, você encontra no versículo 21, e ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. E é essa questão que nos leva a pensar um pouco sobre a forma como eu lido com o dinheiro, como eu me relaciono com os bens que eu possuo. Então, como você tem se relacionado com isso? Um homem uma vez disse: a nossa mente atrai aquilo que mais ocupa a nossa mente. Então, isso é muito importante. Quando nós percebermos naquilo que a nossa mente está focada o tempo todo, né? Pense um pouco no que você mais tem focado em sua mente ultimamente, nessa última semana. E aqui a Bíblia fala sobre olhos. Os nossos olhos, esses que nós temos aqui na nossa cabeça, eles servem para que nós foquemos em algum lugar, não é? Estou focando agora para o Alexandre. E assim sucessivamente, vou focando. Para isso servem os meus olhos. E Jesus diz que os olhos da alma, o foco da nossa mente, se esse foco da nossa mente estiver em algo mal, ou estiver em mau estado, ou mal ajustado, inadequadamente focado, então a vida inteira, a nossa vida inteira, será um borrão. Será um borrão. E os valores, nossos valores serão distorcidos, comprometidos, porque o nosso foco está errado.
Gente, isso é simples. Se o teu foco está no lugar errado, todos os seus valores são influenciados por esse foco. Todos os seus valores. Todos os seus valores. Por isso que se você foca numa espiritualidade saudável, a probabilidade da sua vida tomar um rumo correto é muito grande. E Jesus, basicamente, nos fala sobre uma questão muito... Jesus era bastante dinâmico, didático. Nós temos um dizer aqui, diga-me com quem andas e te direi com quem és. Não é? Jesus, basicamente, quando ele fala disso, onde está teu tesouro, aí está também teu coração, ele diz, a outra frase, diga-me qual é o seu tesouro e eu vou dizer aonde está o seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Me diz qual é o teu tesouro. Me diz, e eu vou dizer em que o teu coração está focado, onde a tua mente está. Eu quero levar você essa manhã a uma reflexão sobre a questão das finanças, como você se relaciona com ele, com ela. Né? É uma coisa importante, é algo extremamente importante para nós como igreja, precisamos falar sobre isso, está na Bíblia, então é importante. Eu quero chamar você a uma reflexão sobre isso. Não importa se você tem muito dinheiro ou se você não tem nenhum dinheiro. Mas a forma com que você se relaciona com ele é um indicativo do que é importante para você. Nós pagamos ontem, essa semana eu conversei com uma pessoa que trabalha com coaching, que é basicamente uma pessoa que dá conselhos. E ele ganha dinheiro com isso, ele se preparou para isso, e pessoas pagam uma soma exorbitante para uma outra pessoa organizar a vida dela, entende? Com conselhos, é basicamente como funciona um psicólogo, só que esse coaching é diferente, ele trata nas áreas de relacionais, áreas com finanças e tudo mais, basicamente isso. Então eles pagam uma soma exorbitante para alguém ajudá-los a dizer, olha, senhor, faz assim, assim, assim com sua finança. E ele faz. Então é importante. A Bíblia faz algumas diferenciações. Primeiro, Jesus fala que existe um tipo de riqueza que ela é uma riqueza passageira, né? E as riquezas passageiras, se você parar para pensar aqui no nosso texto do versículo 19, são riquezas que nós vemos à nossa volta. E um coração que é focado demais em coisas temporárias, né? Ela fica ansiosa, não sei se você já ficou assim, ansiosa por alguma coisa temporária, mas um coração focado em coisas temporárias está sempre ansioso, porque sabe que o mundo à sua volta é inseguro. Então, eu tenho que cuidar agora, botar esse dinheiro na poupança, porque amanhã não sei, está sempre ansioso por alguma coisa, porque está tão focado nessas coisas passageiras, ela não consegue relaxar. O novo carro pode ser riscado e você deixa ele lá naquele estacionamento do shopping e você diz, puxa vida, alguém vai bater a porta. Então já escolhe um lugar para estacionar que a vaga seja maior, ou que o carro fique realmente mais isolado. Mas aí vem na tua mente, puxa, carro isolado, alguém pode quebrar, arrombar, puxa, levar o carro embora. A gente sempre fica preocupado com coisas passageiras. Né? O telhado novo da nossa casa. Puxa, fiz um telhado novo na nossa casa. Pô, quando a gente fez esse telhado novo aqui, foi uma realização. As telhas novas, bonitas, hoje tem goteiras. É assim, coisas passageiras são assim. Carro risca, carro bate, carro funde motor, carro é levado. Aquele anel de diamante, que é tão cobiçado entre algumas pessoas, de repente um ladrão leva embora, foi seus anéis, mas ficam os dedos. Não? Coisas passageiras. Tentamos segurar, proteger, guardar, travar e preservar nossos tesouros, enquanto ansiosamente nos preocupamos com o futuro. Tem que segurar aqui porque eu estou preocupado com o futuro. É assim a nossa vida. Preocupação, que a ansiedade, alguém já disse, é manter a nossa mente em algo que você não quer que aconteça. Isso é ansiedade. Você fica com medo de algo que você não quer que aconteça. Só que sabe o que a ansiedade faz com a gente? Ela nos preocupa, e a preocupação faz com que a gente perca hoje algo que atrapalhe o nosso amanhã com problemas de ontem. Já percebeu isso? A gente sofre hoje
com algo que a gente não quer que atrapalhe amanhã, com problemas de ontem, e você fica doido, sabe? A ideia do texto aqui, do versículo 19, é não desejar o tempo todo os tesouros, a todos os custos, né? Os tesouros da terra. Essa é a ideia. Basicamente, não deveríamos acumular muitas coisas, que as nossas famílias, muitas vezes, nem precisam. A Geise citou aqui sobre aquela pessoa que se jogou do 19º andar, que tinha todas as coisas, ela tinha tudo. Mas você já parou para pensar o que vai acontecer com os seus bens? Quem vai gastar os seus bens? O que vai acontecer com as coisas que você demorou tanto tempo para acumular? Tanto esforço que você fez para alcançar? Você já reparou que nós, em nossa sociedade materialista, nós aqui, tendemos a fazer com as nossas posses? Você já parou para pensar o que a gente tende a fazer com as nossas posses? Nós, como sociedade, investimos em tesouros que são coisas. Por exemplo, nós não queremos apenas um carro, nós queremos o melhor. Nós não queremos apenas uma casa, nós queremos a melhor casa. Não apenas um computador, mas um computador da melhor marca. Não apenas um celular, mas o de última geração, que também é usado como celular. E é assim, a televisão mais badalada, o aparelho de som de última geração também, tesouros terrestres. E no final, são consumidos. Isso mesmo, a palavra consumidos aqui é destruídos. Isso mesmo, consumidos. Eu não estou dizendo aqui, gente, que é errado possuir coisas. Na verdade, se você for na nossa casa, você vai ver que nós temos bastante coisas que a gente ganhou. Muitas coisas. Eu não acho errado ter coisas. Mas o ponto aqui, se o nosso tesouro está focado apenas nas coisas, tudo que nós vamos ter no final, tudo que nós vamos ter no final de nossas vidas, são coisas que vão desaparecer. Então presta atenção, se você foca em coisas passageiras, é o que você vai ter no final? Nada. Por isso Jesus nos encoraja, ele diz, olha só, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Então, se nós temos uma riqueza passageira, nós temos também a riqueza eterna, alguma que dure, algo que dure. E nós somos instruídos a acumular esse tipo de tesouro. Mas como? Como é que eu acumulo tesouros assim? Como é que eu acumulo tesouros que não vão ser roubados, que não vão ser consumidos, que não vão ser enferrujados? Já pensou nisso? Porque parece um conflito muito grande. Primeiro ele diz, não acumulem, mas acumulem no céu. Na terra não deve se acumular muito, porque lá é passageiro. Mas no céu, como? O que você acha? Que tipo de... acho que a nossa bateria está acabando aqui. Passa aí para mim. Provérbios 19:17 diz que, e esse é um provérbio que nós temos e usamos muito aí no nosso dia a dia, aquele que dá ao pobre empresta ao Senhor. Lembra? Basicamente esse. E o provérbio diz isso, Provérbios 19:17 diz assim, ajude o necessitado e Deus o abençoará. Sabe? Ajude, estenda a mão. E eu falei isso aqui há 2 semanas atrás, sobre a questão do envolvimento com pessoas. Eu e você não somos salvos por obras. Nós não somos salvos. Não tem como você comprar a tua salvação. Você querer fazer uma boa obra achando que dessa forma você vai garantir a tua entrada no céu. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a única forma de entrar lá é pela cruz de Cristo, só por Jesus. E aí entra a questão. Depois de salvo, entregue a vida a Cristo. Eu e você fomos criados para fazer boas obras. Prestar atenção nas pessoas, nas necessidades, de estender a mão, de socorrer alguém. E 2 Coríntios 9, 6 e 8 dá essa ideia também. Deus quer que tenhamos o propósito em nosso coração de contribuição, de envolvimento, de ajudar pessoas, de ajudar. O contexto dessa passagem de 1 Coríntios aqui é obviamente dinheiro, assim como é o Mateus, esse texto de Mateus que acabamos de ler.
Mas como nós usamos esse tesouro, essas finanças, esse dinheiro para acumular tesouros no céu? Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele recompensará, diz Provérbios 19, 17. Agora, 2 Coríntios 9, 6 a 8 diz, lembre-se, e aqui é o princípio do semear. Quem de vocês vem de sítio, já plantou, já semeou? Quem já fez isso aqui? Ok, então vocês sabem o que eu vou dizer aqui. Você quer colher 6 sacas de soja, mas você vai plantar 3 sementes. Não, ok, pode ser, mas deixa eu usar, você entende o que é semear, né? Então, tá ótimo. Eu quero colher 6 sacas de soja. Quanto tem uma saca de soja? 60 quilos, não é? Eu quero colher... Não, imaginem, é só hipotético. Eu quero colher 6 sacas de soja, mas eu só tenho 3 sementes. Então eu vou plantar as 3 sementes, eu quero que dê 6 sacas de soja. Vocês acham que vai dar? Oi? Daqui a algumas gerações, mas daí você tem que colher e plantar, colher e plantar, colher e plantar. Jesus usa aqui um princípio que é usado da semeadura. Olha só o que ele diz em 2 Coríntios 9, 6 e 8. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, não tem jeito. Você semeia 6 sementes, a probabilidade de você colher 12 é possível. Até 24 é possível. 50 também é possível. Sementes, não sacas. Mas 6 sacas de 60 quilos, impossível, não vai acontecer. Tira o cavalo da chuva. Isso não vai acontecer. Semeou pouco, colherá pouco. Mas aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer-lhes acrescentar toda graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha quantos princípios só nesse texto. Ele diz, se você for generoso na forma com que você se relaciona com o dinheiro, de forma generosa virá para você, mas não é uma troca que você faz com Deus. É se relacionar com a questão financeira de forma generosa, não de forma mesquinha, muquirana, como a gente costuma dizer. É de forma generosa. Ele diz, dê conforme você colocou no seu coração. O princípio que Deus estabelece no mundo natural também se aplica na questão espiritual. No mundo natural, se você planta pouco, vai colher pouco. Se você planta bastante, vai colher bastante. É assim que funciona. No mundo espiritual é a mesma coisa. E essa questão não é só dinheiro, é teu dom também. Teu dom precisa ser investido nisso também, precisa ser doado para Deus, de forma generosa. Deus foi generoso, mandando Jesus para morrer por você. Seja generoso, devolva a Ele os dons que você recebeu. Que dons você tem? Você sabe? Às vezes está enterrado, às vezes está aqui parado, sentado num banco. É preciso usar dons, quando se trata de contribuir para a obra de Deus. O mesmo princípio é verdadeiro. É a questão de dons, é a questão dos meus talentos, questão das minhas finanças. As pessoas ricas, na época de Jesus, colocavam um monte de dinheiro dentro daquelas trombetas que eu já expliquei aqui várias vezes. Mas chegou uma viuvinha com uma só e colocou lá. E todo mundo fica assim, assustado, e Jesus diz, olha, o que ela fez foi muito maior do que aqueles caras que colocaram um montão de dinheiro. Sabe por quê? Porque aquele montão de dinheiro era o que estava sobrando para eles. Deus não quer sobras. Você primeiro faz o teu cheque lá para todas as contas, você olha e diz, bom, esse mês eu não vou contribuir para o dízimo, porque vai faltar para pagar isso. Aí depois no outro mês você faz a conta e diz, esse mês vai sobrar 5, então esse mês eu posso dar dízimo. É sobra, gente, é sobra. Sabe, volto a dizer aqui, nós não costumamos falar de dinheiro, mas esse princípio é verdade, esse princípio é bíblico. Se você dá sobras para Deus, meu irmão, sobras espirituais aguardam a gente. Sobras espirituais, pobreza espiritual. Não só na área financeira, mas é como você se relaciona com essa questão da espiritualidade. Quando Jesus mostra aos discípulos dele que aquela mulher deu aquela única moeda, foi a coisa mais significativa, porque ela não deu a sobra. Ela deu
o que ela tinha de mais precioso, o pouco que ela possuía, ela entregou. Deus quer que tenhamos esse propósito em nosso coração, de contribuição. Só que esse propósito é nossa decisão. E ele diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Posso sugerir aqui uma coisa? Se você tem dúvidas com relação ao dízimo, que muitas pessoas têm, eles dizem assim, no Novo Testamento não cita dízimo, só no Antigo Testamento, e era uma imposição. Um bom lugar para começar sobre a questão de pensar sobre o dízimo seria esse texto de 2 Coríntios capítulo 9. Porque no Antigo Testamento as pessoas eram obrigadas a dar 10%, obrigadas por lei, né, a dar 10% das coisas que elas tinham. Agora, se nós somos salvos por graça, não seria interessante da nossa parte ir para um texto que fala de graça para começar a pensar sobre a questão da contribuição? Mas notem uma coisa, a tua contribuição precisa de uma atitude correta. Se você não quer contribuir e está feliz com isso, continue assim, fique assim, eu prefiro que você faça assim. Se você está tranquilo com isso, continue assim. Se você não deve contribuir quando sente relutância, não contribua. Sabe? Você não deve dar porque é obrigado. Você deve contribuir porque quer. E a Bíblia diz que Deus ama quem faz isso com alegria. Acabei de ler o texto aqui. Deus ama quem faz isso com alegria. A palavra alegre traz a ideia de hilariante. Você sabe que a oferta do culto deveria ser a parte mais feliz, mais alegre dos nossos encontros? A parte da contribuição, porque diz, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração com alegria, sem pesar. Então deveríamos jubilar, não é verdade? Mas parece-me que a gente vai com pesar. Sabe, não está na Bíblia isso. Então não contribua. Se isso está trazendo peso para você, não contribua. Está falhando num princípio bíblico, mas não contribua. Prefiro que você não faça, mas eu prefiro que você olhe para isso e veja isso como um privilégio de contribuir e poder fazer isso. Quando você contribui da maneira que é planejado por Deus, haverá suficiente para fazer tudo o que você precisa. Temos além da riqueza eterna, não tá funcionando aqui, Bruno, vai ter que passar aí. Uma verdade que nos desafia. No versículo 21, o Senhor nos diz que onde está o nosso tesouro, lá está também o nosso coração. Basicamente, o nosso verdadeiro eu é encontrado como eu lido com o dinheiro. Se você quer conhecer um pouco mais sobre você, se você realmente quer, preste atenção em como você se relaciona com o dinheiro. E você vai ter uma descrição de quem você é. O verdadeiro eu é encontrado nesse momento. É na forma como eu lido com o dinheiro. E se você gostaria de ter uma maneira de avaliar e poder dizer quem você é, acho que seria uma coisa muito, muito importante a se fazer. Mas, gente, olha só, uma das coisas que Deus nos deu o privilégio para fazer foi de contribuir com as nossas finanças para que o reino de Deus avance. Como que o reino de Deus avança com o meu e o seu dinheiro? Como é que o reino de Deus avança? Quando nós mantemos missionários lá fora, nós contribuímos por muitos anos com missionários na Itália. Hoje nós ajudamos pessoas na Sena, ajudamos pessoas no Amapá, que vivem no meio dos índios. Nós ajudamos dessa forma, para que o reino de Deus avance. Nós não estamos lá fisicamente, mas estamos lá com as nossas orações, com as nossas contribuições. E é assim que a gente faz. O reino de Deus avança com as minhas contribuições. A Sônia passou uns 3 meses na Sena, não foi, Sônia? Um pouco menos. Mas ela passou lá. Ela não só ajudou com as finanças dela, mas também com o tempo dela lá. E isso é importante, precisa falar. Essa é uma coisa que precisa ser dita, porque, na verdade, serviu lá com os dons dela. Então, às vezes, você diz, poxa, não tenho dinheiro. Mas, cara, você pode, de alguma forma, ajudar. Com os dons e talentos que a gente tem. Essa questão, essa verdade espiritual que Jesus nos mostra aqui no versículo 21, olhos espirituais defeituosos, são aqueles olhos que possuem como objetivo principal de suas vidas,
o sucesso físico apenas. Sabe, gente, eu já contei isso aqui uma vez, quando eu ainda estava na faculdade de teologia, e eu peguei um ônibus de São Paulo, estava indo para visitar meus pais lá no oeste do Paraná, e eu fui do lado de uma senhora que começou a conversar comigo, e ela me pediu: o que você faz? Eu então expliquei para ela o que eu fazia. Aí ela disse: e quanto você ganha por mês para fazer isso, né? E naquela época eu não tinha salário nenhum, zero, porque eu estava indo na formação e eu trabalhava como estagiário. Então, estagiário não ganha nem um centavo. E eu disse para ela: não, gente, eu não ganho nada. E ela se assustou, ela disse: puxa, que legal, se eu tivesse um filho, se fosse para ter um filho drogado, eu preferia que ele fosse pastor. Então, é a última opção, né? Então, bom, ele vai ser drogado, então é melhor que ele seja pastor. Eu prefiro que ele seja pastor do que drogado, mas é a última opção. Por que é assim? Porque você não tem retorno financeiro, você não tem um super salário, você não tem isso, né? E basicamente é questão de vocação. Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou para ganhar dinheiro, sabe? Cara, eu preciso de dinheiro para viver, mas é a minha vocação. Não é só focar em coisas físicas, né? E é prazeroso quando você vê as coisas acontecendo na sua vida sem que você teve que pagar por aquilo. Pessoas passam e te dão coisas, você, puxa, eu não esperava isso. Isso é depender do Senhor. Eu não sou o melhor em dependência do Senhor, gente. Como pastor, eu tenho que confessar isso para você. Não sou a melhor pessoa na dependência, dependo 100%. Eu me preocupo, às vezes eu fico ansioso. Claro que acontece. Mas aí eu lembro desse texto, eu tenho que voltar lá. E quando nós olhamos para os nossos olhos, naquilo que o nosso foco está, é esse o ponto aqui essa manhã, gente, no que você tem focado nesses últimos anos da tua vida. Qual é o foco da sua vida? É ganhar dinheiro, ou ficar famoso? Qual é o foco? Onde se encontra Deus nesse processo todo? Onde ele se encaixa? Alguém já disse uma vez que a quantidade de tempo que você passa se ocupando com alguma coisa é a quantidade de amor que você tem por aquilo. Então, se nós passamos um tempo com Deus, apenas 40 minutos aqui na igreja, isso demonstra a quantidade, a profundidade do nosso relacionamento com Ele. Para encerrar essa manhã, uma aplicação. O texto que Jesus usa no versículo 24, ele diz: vocês não podem servir a dois senhores. Ou amaremos a um e desprezaremos a outro, ou desprezaremos outro e amaremos um. Quando amamos a Deus, e o nosso foco está nas coisas de Deus, também quando olhamos para o ser humano que é o alvo do amor de Deus, quando o nosso foco é esse, as coisas vão mudar também na nossa vida. Eu acho que o dinheiro é importante, tem o seu lugar importante, mas ele não é o fim em si mesmo. Como eu disse no início, se nós focarmos demais em coisas passageiras, no fim de nossa vida, o que restou foram só coisas passageiras. Só isso. Nada mais. E que pobre vida teremos vivido, não? Quando nós chegamos no final da nossa vida e não deixamos um legado que persista, mas um legado que é gasto pelos outros, brigas. Meu avô, ele construiu bastante na vida dele. Acumulou muito dinheiro. E depois de uma certa idade, ele já bastante velho, muito doente, não conseguia mais cuidar das finanças. E ele tinha 2 filhos do segundo casamento dele, porque a minha avó faleceu, ele casou de novo, teve 2 filhos. E esses 2 filhos brigaram pela herança dele, a ponto de os outros filhos do primeiro casamento não receberem um centavo de herança, e os 2 filhos destruíram o patrimônio dele, completamente. Não sobrou nada. E ele próprio, depois, no final, ele dizia isso, que esse período da vida dele, apesar de ser um homem, um líder de igreja, apesar disso tudo, a maior parte da vida dele, ele correu atrás em acumular tesouros passageiros. Quero enfatizar aqui de novo, eu não sou contra você ser rico. Se você é rico, glória a Deus por isso.
Que Deus continue abençoando você. Se você ganha um super salário, Deus continue abençoando você assim. Deus continue mesmo. Mas não faça disso o seu objetivo de vida, como um final em si mesmo, como algo que é a meta da sua vida, viver por isso. Viva pelo Senhor. E as coisas que você precisa vão sendo acrescentadas aqui, ele diz no final do texto. Nosso tesouro determina a nossa prioridade. Pergunta para você, qual é o seu tesouro?